Muito boa noite, bem-vindos a mais um Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Muito obrigado pela audiência ontem. A nossa live foi um sucesso, bateu todos os recordes. Estamos ainda bombando aí nas redes, compartilhamento enorme do público. Isso é fundamental. Muita gente curtindo, muita gente comentando, participando disso. É fundamental, gente, que a nossa mensagem aqui, o nosso jornalismo, alcance o maior público possível, para que essas pessoas saiam da bolha, né, da bolha dessa imprensa tradicional. Então, trouxe ontem a informação em primeira mão daquele achado, né, o achado dos registros do Adélio na Câmara, né, 2 registros de entrada do Adélio na Câmara dos Deputados no dia 6 de setembro, ou seja, no dia do atentado, da abertura de uma investigação para se apurar isso, investigação sigilosa, né? O diretor da Polícia Legislativa pediu o sigilo da investigação e isso foi na véspera. O pedido foi na véspera. Eu obtive o documento, trouxe a informação, explodi a história. Eles queriam manter em segredo. E uma vez que eu trouxe a história, que explodi aqui no site, não passou ali 2 horas, o diretor já foi à imprensa dizer que tinha concluído as investigações. Olha, não, já concluímos a investigação e não é nada, é uma besteira, foi um erro aqui de um funcionário curioso que resolveu entrar no cadastro lá da Câmara, fazer uma pesquisa com o nome do Adélio e, em vez de pesquisar, cadastrou indevidamente o nome do Adélio. Estranho, né? Cadastrou 2 vezes, porque, segundo o próprio diretor da Polícia Legislativa, ele encontrou 2 registros. Então, foi 2 vezes, né? O erro foi cometido 2 vezes. Ninguém acreditou muito nessa história. Vejam só, o documento que eu trouxe ontem é um documento do próprio diretor da Polícia Legislativa, em que ele faz as ressalvas, pede o sigilo, diz que vai investigar, é, e aí, quando isso vem à tona, ele rapidamente vai a público dizer que não, que já está resolvido, que já concluiu a investigação, que vai arquivar, que não é nada demais, que esse funcionário estava ali, sabe, brincando, né? Tá fazendo o quê? Ah, não, vou procurar, tá saindo na imprensa o nome do fulano de tal, eu vou colocar aqui para ver, né? E aí acaba registrando o nome desse fulano. Não sei como é que funciona esse sistema, conversei com várias pessoas, todo mundo me disse que é muito difícil você pesquisar o nome e acabar cadastrando esse nome, até porque o cadastro precisa ter também o número do documento e etc e tal. Então, não convenceu, tá? Tudo bem, ele fez o papel dele, agora cabe à Polícia Federal bater lá na Câmara, né? Recolher o sistema, fazer uma busca e apreensão, fazer uma perícia nesse sistema, identificar se ele foi manipulado ou não. Preciso ser uma perícia técnica, né? Para saber se foi manipulado ou não, se incluíram registros indevidamente, se apagaram registros indevidamente, né? Ouvir as pessoas envolvidas, interrogar essas pessoas, verificar se há imagens, né, do dia 6 lá. Tem muita coisa para ser feita, para descartar. Né? Não se trata aqui de teoria conspiratória, se trata de descartar as possibilidades. Né? Existe uma tese, a Polícia Federal está trabalhando com a tese do lobo solitário, então é preciso descartar a tese da participação de terceiras pessoas, a participação, o planejamento, né, a possibilidade da existência de um mandante, etc. e tal. É isso que precisa ser feito, esgotar as possibilidades. Então, espero que a Polícia Federal aproveite, né, os 15 dias que ela pediu hoje de prorrogação deste inquérito, né? Noticiamos ainda há pouco aí, PF prorrogou, pediu a prorrogação, né, na verdade, desse inquérito por mais 15 dias, o inquérito que apura o crime contra o Jair Bolsonaro. E eu já vim alertando, olha, tá estranho, esse inquérito tá aí, tá se arrastando. Queriam concluir o inquérito, abrir um outro inquérito. Eu alertei aqui dias atrás sobre a necessidade de que esse inquérito fosse concluído antes do primeiro turno. E, pelo visto, vai ficar para depois do primeiro turno, porque, né, a Justiça ainda vai analisar o pedido, vai autorizar, vai correr os 15 dias, e isso vai ficar para depois do primeiro turno, muito provavelmente. Então, não conheceremos o resultado desse inquérito antes da votação do domingo, dia 7. Isso é muito grave, isso é muito ruim.
Então, eu espero que a Polícia Federal aproveite esse tempo para esgotar todas as possibilidades. O Globo deu mais cedo, segundo uma fonte da investigação, que eles não encontraram nada que corroborasse aí essa tese de participação de outras pessoas, que realmente seria aí o lobo solitário, né? O Adélio Bispo de Oliveira seria um lobo solitário, né? Inclusive, até eles passaram detalhar, emitiram uma nota dizendo o que a Polícia Federal fez até o momento, né? Prestando contas, em função até da nossa cobrança aqui. A PF diz que entrevistou 38 pessoas, colheu 15 depoimentos formais de testemunhas, realizou 3 interrogatórios formais do próprio Adélio, analisou 2 terabytes de imagens e fez diligências investigativas em Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, Pirapitinga, Belo Horizonte, Florianópolis. E concluiu 5 laudos periciais. Outros 4 exames seguem em andamento e foram pleiteadas e obtidas junto ao Poder Judiciário várias medidas cautelares, como quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático. Então, é claro que a gente está vendo aqui realmente aí vamos dizer assim, um esforço de investigação que merece ser reconhecido e que eu espero que realmente ele esteja consolidado nesse relatório final da investigação, né, deste inquérito aí. Inclusive, surgiu também a informação de que eles estão fazendo exame de DNA na faca, né, na faca utilizada lá para tentar matar o Bolsonaro. Não sei se é exame de DNA. DNA vai encontrar, provavelmente, DNA do Bolsonaro na faca, né? Talvez um exame datiloscópico, enfim. Não sei exatamente onde eles querem chegar com isso, mas DNA do Adélio na faca não haveria motivos para ter, enfim. Eu aqui na minha ignorância, né, de jornalista, enfim. Mas vamos em frente. O importante é que já que existe esse prazo, já que a possibilidade do encerramento, da conclusão dessa investigação ficou mais distante, né, então que este período, este tempo seja muito bem utilizado pelos investigadores para que mais uma vez, sejam esgotadas as possibilidades de participação, né, as frentes de investigação que indiquem participação de terceiros neste crime. Eu continuo com as minhas investigações jornalísticas, né? Tem as suas limitações, mas estão aí, disseram que quebraram o sigilo de todo mundo, né? Inclusive o Jungmann disse, foi a público dizer que 2 dos 4 celulares que foram apreendidos estavam sem uso, estavam imprestáveis, que o notebook estava sem uso há 1 ano, né? Enfim, não sei porque que o cara levava com ele um notebook que ele não usava há 1 ano, né? Um notebook fechado, né? Está mais para plantação de prova do que uma prova realmente válida, né? Você entender que aquilo foi encontrado na pensão, ele estava morando há 10 dias, um computador, quer dizer, você leva o computador debaixo do braço e não usa, não abre nem para nada, é esquisito, né? É tudo muito esquisito nessa história. A gente aqui, eu sou contra teorias conspiratórias, mas eu sou a favor da dúvida objetiva, né? Então, se existe uma dúvida, ela precisa ser enfrentada. Então, ontem, quando a gente trouxe a questão lá do ofício produzido pelo próprio Departamento da Polícia Legislativa, em que o próprio diretor da Polícia Legislativa assina o ofício dizendo, olha, estranho, encontramos aqui 2 registros do dia 6, é impossível que ele estivesse aqui, porque ele estava lá em Juiz de Fora, então vamos investigar. Aí depois vem com a história do funcionário que, enfim, que tentou ali, ao consultar o nome, cadastrou a entrada do Adélio lá na Câmara. Precisa ser explicado. Inclusive o Onyx Lorenzoni entrou com um pedido, né, com requerimento de informações lá na presidência da Câmara, o Rodrigo Maia, para que essa investigação interna ali da Polícia Legislativa eles tenham acesso, né, que o próprio deputado possa ter acesso para verificar exatamente o que foi feito, o que foi falado, o que foi identificado, como é que foi feita esse registro, enfim, ter acesso à investigação. Investigação como essa não pode ser sigilosa, mais uma vez, é de interesse público e existe uma urgência neste interesse público em função do processo eleitoral, né? Então, é isso, gente, olha, essa questão está aí, estamos acompanhando, inclusive até
registrei há pouco, teve mais um dado aí extra, né, nessa questão do inquérito, aí na questão do Adélio, né, teve pedido de TV para entrevistar o Adélio, de revista para entrevistar o Adélio lá no presídio. O Francisquini mandou aí para mim um documento, uma cautelar que ele pediu para impedir que o Adélio dê entrevistas e, a meu ver, está certo, né? Não é hora de show, não é hora de vitimização, porque tudo isso tem impacto na campanha. Então não há sentido em se ouvir um criminoso, inclusive antes mesmo da conclusão do inquérito. Não tem sentido que esse criminoso use dos meios de comunicação, né? Faça propagar a sua voz, sua tese e os seus pensamentos, enquanto a investigação está em curso, né? Não há a menor. Espero que as autoridades envolvidas aí tenham esse critério, né, para impedir uma entrevista desse sujeito neste momento, pelo menos até que as investigações estejam concluídas, né? Então, e vamos esperar que essa investigação ela não seja necessária uma nova investigação, ela realmente seja uma investigação robusta e que esgote todas as possibilidades, enfim, que seja conclusiva e não inconclusiva. É isso que a gente espera. Fora isso, o Datafolha publicou lá, divulgou ontem, meia-noite, né? Os resultados, vocês já viram aí, inclusive o Datafolha trouxe, surpreendentemente, trouxe o Haddad com menos, com menos apoio, 16%, né? O Bolsonaro com 28% ali, mesmo número do Ibope, e o Haddad com 16%, né? O Ibope tinha dado 19 para o Haddad e o Datafolha deu 16. Ciro Gomes com 13, né? Um pouco mais do que os 11 do Ibope, e o Geraldo Alckmin com 9, né? E não os 7. E por aí vai. Dessa pesquisa tem algumas coisas interessantes. O detalhamento, né? O próprio Alckmin, você percebe claramente, o Bolsonaro lidera, né? No Sudoeste, aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, perde lá no Nordeste, está bem no Nordeste, mas ainda perde, obviamente, lá para o curral eleitoral do Lula. Mas é interessante, porque em São Paulo ele lidera com 30% e o Alckmin, né, tem 13%, aparece com 13%. Então, assim, de fato, é a expressão aí mais pura do antilulismo, né, no eleitorado. O eleitorado está cansado do PT e de quem apoia o PT, né? Ou de quem se omite na crítica ao PT, que foi o caso aí do PSDB há muito tempo. Ou apoiava ou se omitia, ou apoiava ou se omitia, e aí restou aí esse partido, o PSDB agora, esse partido que não tem identidade, é uma coisa amorfa, não tem identidade. Na verdade, a identidade dele está, o que se tem, o simbolismo, ele está identificado justamente com essas forças de esquerda, né? E, infelizmente, se perdeu, né? Se perdeu e está aí. A demonstração disso está clara. Saiu um dado interessante agora à noite, que é o seguinte, que explica o meu questionamento em relação àquela subida do Haddad lá no Ibope. Analisando o Datafolha, né? 47% dos eleitores do Alckmin dizem que votam no candidato do PT, no Haddad. Inclusive no segundo turno, quer dizer, não só no primeiro, como no segundo turno. Petista também herda mais votos de Marina e Ciro, né? Enquanto os votos de Amoedo e do Álvaro Dias vão para o Bolsonaro. É uma lástima, né, esse negócio aqui, né? Pensar que mas é isso, né, gente? Olha, isso aqui só confirma, né? Só confirma a percepção, né, de que o PSDB é esse partido aí acessório, né, da esquerda e veio fazendo dobradinha com o PT esse tempo todo, mas era um teatro, né? Era só o revezamento ali das esquerdas, da esquerda mais radical, da centro-esquerda, dessa social-democracia, né? Dita social-democracia, mas o fato é esse, os seus eleitores estão aqui, metade dos eleitores do Alckmin vão para o Haddad. Isso explica justamente aquilo que eu já havia mencionado também no Ibope. Assim, olha, você tinha uma redução, o Ciro permanecia, uma redução do Alckmin, uma redução da Marina, e
eleitorado indo para o Haddad. Agora o Datafolha diz que o eleitorado do Ciro também vai para o Haddad. Então, está se consolidando esse cenário mesmo, né? Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno. Então, vamos acompanhar, vamos ver se acontece alguma coisa que possa precipitar, como eu falei já no outro vídeo, alguma coisa que pudesse precipitar, né? O crescimento, talvez, do Bolsonaro poderia precipitar aquela questão do voto útil já no primeiro turno. Mas, por enquanto, considerando esses números que estão postos aí, de todas essas pesquisas, o entendimento é de que a questão do voto útil vai para o segundo turno e vai ser essa disputa ali, né? Bolsonaro e Haddad aparecem empatados, né? Segundo essas pesquisas. Então, vamos acompanhar. É isso, gente. Teve mais aí algumas coisinhas importantes. Quem perdeu aí as notícias do site, dá uma olhadinha lá. Pode olhar também no meu Twitter. E não deixe de nos acompanhar, tá? Não deixe de assinar aí o canal, ativar o alarme e espalhem esse vídeo para seus amigos, seus familiares. E agradeço mais uma vez a paciência e a audiência. Nos vemos amanhã em mais um Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Tchau.